Olá, muito boa tarde. Os missionários combonianos têm um novo responsável pela congregação em Portugal. Trata-se do padre José Vieira, que nos últimos anos trabalhou no Sudão do Sul, acompanhando o nascimento do país mais novo do mundo, fortemente marcado por conflitos internos. Uma guerra que semeia a fome e adia a definição de um rumo para o país, como pôde testemunhar o padre José Vieira, hoje convidado do programa Eclésia. Padre Vieira, muito boa tarde. Muito Obrigado boa por tarde. estar neste programa. Sudão do Sul, apesar de todos os conflitos, sobretudo estes últimos, é um país viável, na sua opinião? Sim, é um país viável por dois motivos. Primeiro motivo, porque tem uma gente fantástica. Digamos, a riqueza de um país, eu sou o povo primeiro. Depois, também Deus deu-lhe um considerável número de riquezas naturais. Começou o petróleo, a água, a fertilidade do solo, as florestas. Portanto, é um país que, se for explorado com atenção e, sobretudo, com uma preocupação do bem comum, é um país que tem futuro. É essa riqueza natural que o país tem que provoca muitos estes conflitos que, infelizmente, agora fazem a sua história? Eu penso que sim, porque quando eu estava no Sudão do Sul, ao princípio, a mim... E esteve lá até dezembro, Estive não é? lá até dia 9 de dezembro. Estive lá 7 anos e, ao princípio, fazia-me impressão um bocadinho a corrupção e como a corrupção era tolerada e, portanto... E eu perguntava às pessoas, mas porquê desta corrupção do dinheiro público que acaba nos bolsos dos privados, sobretudo dos dirigentes políticos? E eles diziam-me, aquele que faz o chá tem direito à primeira chávena. Ou outra também dizia, o caçador tem direito ao coração do leão. Portanto, é esta atitude que eles têm, o direito, porque libertaram o país, digamos, do poder dos árabes, que tem agora o direito de usufruir os bens públicos. E por isso é que o presidente Salva Kiir Mayardit, há 2 anos, escreveu uma carta a 75 personalidades e membros do governo a pedir-lhes que devolvessem 4 mil milhões de euros que tinham desaparecido em 7 anos. Portanto, isto dá um bocadinho a ideia da escala da corrupção no país, só o dinheiro. Depois há os bens naturais, como a madeira. O Sudão do Sul é muito rico em teca e viam-se contratos com empresas da África do Sul, empresas chinesas, empresas indianas, e não se sabia para onde é que ia o dinheiro. Via-se as florestas a serem dizimadas. Havia digamos, um plano para reflorestar que a gente não via a ser realizado. O dinheiro desaparecia e pronto, o país continuava na cauda dos índices de desenvolvimento mundiais. E acontece ainda atualmente essa situação? Sim, continua, porque é interessante notar que os 3 primeiros ministros das Finanças foram todos demitidos por corrupção. Um esteve há algum tempo na prisão, mas nenhum foi julgado. Portanto, estão todos em liberdade. O Presidente apresentou provas porque os demitiu, mas nunca foram levados a tribunal. Portanto, há, digamos, eu dizia a brincar, no Sudão do Sul há corrupção, mas não há corruptos. não se encontram, enfim, se encontram as pessoas que fazem a corrupção. Em todo caso, esse marco da independência em 2011 acaba por ser um marco histórico para o país. A autonomia deu-lhe alguma paz, pelo menos no início. Sim, no princípio foi muito bonito viver no Sudão do Sul. Portanto, eu cheguei lá, o processo de paz já estava a desenvolver-se, eles assinaram a paz. Portanto, o governo de Khartoum com os libertadores, chamamos-lhe assim, do Sudão do Sul, no dia 7 de janeiro de 2005. Eu cheguei lá no fim de 2006. Portanto, a gente viu todas as tensões de um país a desenvolver-se, havia a provocação constante do norte, de Khartoum, para tentar descarrilar o processo de paz, porque o processo de paz estava orientado para terminar no referendo de autodeterminação. E, ao princípio, o governo de Khartoum estava convencido que eles iam conseguir descarrilar o processo e que tudo ficava igual. Infelizmente para eles, infelizmente para o Sul, as pessoas mantiveram-se unidas. O presidente Kiir deu uma prova de liderança muito capaz. Conseguiu ignorar todas as provocações do regime de Khartoum, desde boicotes, bombardeamentos, uma série de coisas. E conseguiu manter, os sulistas guiados para a autodeterminação. Eles foram a votos e votaram massivamente pela independência. Isto culmina um processo de mais de 50 anos de luta pela autodeterminação, que surgiu sempre por um motivo muito simples, é que Khartoum tinha uma atitude muito hegemónica em relação ao Sul. O Sudão, à altura da independência do Sudão do Sul, é o país maior da África. Depois, a parte norte são árabes,
e são muçulmanos a maioria, a parte sul são negros, e a maioria são cristãos, ou são seguem as religiões tradicionais, ou as duas coisas. Eu acho que é mais as duas coisas, não é? E, portanto, aí que isto culminou portanto, as guerras civis que fizeram juntas mais de 3 milhões de mortos, e os deslocados da última guerra civil foram à volta de 4 milhões. Com essa característica também da perseguição aos cristãos? Sim, da perseguição aos cristãos, da perseguição aos negros. Digamos, a atitude mental dos árabes do norte era olhar para os negros como escravos. E, digamos, para eles o negro era um escravo. E chamavam-lhe em público. Algumas pessoas que contavam-me, que às vezes eu no transporte público em Khartoum, e que a filha dizia para a mãe: "Oh mãe, olha aqui um escravo", portanto referindo-se a um negro. Portanto havia uma atitude cultural, não era um país de cidadãos, mas era país de cidadãos de primeira, de segunda e às vezes de terceira. E, digamos, a luta pela autodeterminação do Sudão do Sul vem deste maus tratos do regime de Khartoum. Essa independência em 2011, podemos dar o salto até 2013, até ao 15 de dezembro de 2013, sim, quando se iniciou este conflito que ainda perdura? Sim, portanto, em 2011 as coisas estavam tranquilas, os primeiros 6 meses, o que foi de julho até dezembro, até janeiro, foram meses muito bonitos, porque as pessoas começavam a ver, portanto, não havia tensão, havia aquelas revoltas internas que existiam no Sudão do Sul, tinham parado, portanto havia senhores da guerra que não estavam contentes com os resultados e que queriam também sentar-se à mesa do banquete nacional e também servir-se portanto, da comida nacional, das riquezas nacionais. Depois, tudo começou a descambar em janeiro, quando Khartoum e Juba começaram a discutir os termos da exportação de petróleo. O Sudão do Sul tinha 75% do petróleo do Sudão. E, digamos, o petróleo do Sudão do Sul equivalia à volta de 97%, 98% do PIB, do Produto Internacional Bruto, portanto, era fundamental para o Sudão do Sul, mas o Sudão do Sul está lá perdido no centro da África. E a infraestrutura para exportar o petróleo está toda no Sudão. Portanto, começando pelo oleoduto e depois pelo porto de exportação, que é Porto de Sudão, no Mar Vermelho, portanto, está no Sudão. O Sudão começou a pôr exigências porque estava a perder 75% das entradas. E queria parte disso. E, a certo ponto, no fim de janeiro, o Presidente do Sudão do Sul decidiu parar a produção de petróleo. E criou uma crise todo tamanho, porque no Sudão do Sul não existem outras alternativas de entradas. Começaram um bocadinho a pôr as taxas em dia, mas, portanto, começaram a viver de empréstimos do estrangeiro, porque era a única maneira. Entrou-se num orçamento de austeridade, parou-se o desenvolvimento do país, pararam-se as estradas, as escolas, os hospitais. Os salários, que às vezes a parte maior dos salários, que eram as ajudas, ajuda à habitação, ajuda ao transporte, e assim, foram descontinuados. E o país entrou numa situação difícil, que devia terminar agora em janeiro deste mês, quando, portanto, no ano passado, Khartoum e Juba chegaram a um acordo, como dividir o dinheiro de petróleo, e estava tudo a correr, porque o orçamento da austeridade estava previsto para terminar em dezembro, e terminou em dezembro, segundo as informações que eu li estes dias, mas agora, digamos, o dinheiro do país não está disponível para o desenvolvimento, está disponível para alimentar esta guerra civil, que é uma guerra política entre o presidente, Salva Kiir Mayardit, e uma oposição dentro do partido, que é encabeçada pelo vice-presidente, Riek Machar Tenho. Que, entretanto, já tinha sido deposto, não é? Sim, digamos, a guerra política começou em fevereiro do ano passado, quando o Bureau Político do SPLM, que é o único partido, quer dizer, no Sudão do Sul há 23, 24 partidos, mas, tanto um partido é um espaço para o líder falar. Porque no Parlamento o partido tinha 160 lugares, tinha 150. Portanto, para ter um bocadinho a hegemonia da SPLM. Portanto, é um partido tão grande que contém a sua própria oposição dentro. E viu-se que o Presidente estava a tentar guiar o partido segundo os seus critérios. Em fevereiro, todos pensávamos que ele não se ia recandidatar às presidenciais de 2015. E então, em fevereiro, quando o Bureau Político se reuniu, houve 3
há quem diga que foram 4 membros do partido que expressaram o desejo de se candidatar e, portanto, ser o candidato do SPLM para as presidenciais de 2015. Era o vice-presidente Riek Machar, era o secretário-geral Pagan Amun e era a viúva do fundador do partido, do Dr. John Garang, Rebecca Nyandeng. E depois dizem também que o speaker, portanto, o presidente da Assembleia Nacional, James Janiga, também expressou o desejo. Mas quando Salva Kiir disse, mas o que é que vos disse que eu não vou candidatar? Ele imediatamente retirou, e agora é o vice-presidente. Os outros mantiveram, e queriam ir, portanto, para o Congresso do Partido, que estava previsto para maio, para, digamos, expressar a candidatura e disputar a liderança do partido com Salva Kiir Mayardit. Claro que Salva Kiir viu que tinha ali uma oposição de peso, começou a manobrar para os encostar todos, e fez-lo no fim de julho, quando demitiu o vice-presidente, Riek Machar, e todo o governo. O país teve 15 dias sem governo, governado por secretários, a gente diz, undersecretaries, portanto, pelo secretário de Estado, e depois, em agosto, fez um novo partido com novas figuras. Entretanto, ele demitiu os órgãos todos do partido. Ele disse que, porque o Congresso tinha sido adiado de maio, os órgãos do partido todos tinham perdido a legitimidade, exceto o secretário-geral do partido, que é muito interessante. Uma situação política que, infelizmente, o que tem provocado é a morte de muita gente e muitos deslocados. É verdade. Recordo aqui um relato de um comboniano também que está atualmente no Sudão, o padre Raimundo Rocha, brasileiro. No site, na página da internet dos missionários combonianos, da vossa página, onde de facto os relatos são sobretudo esses, né? Mortes e deslocados. É sim, portanto, os últimos números que eu tenho desta semana é que até agora, portanto, no mês da guerra, que é interessante, que era do confronto político, virou em confronto tribal. A sociedade do Sudão do Sul é uma sociedade muito tribalizada. E há 2 grupos fundamentais, que são os Dinkas, que são a maioria, e que estão, digamos, Salva Kiir, o presidente é Dinka, e, digamos, a maior parte dos postos de governo são ocupados por Dinkas, e depois tem os Nuer, que é um grupo mais pequeno, que são os vizinhos do Dinka, dos Dinkas, culturalmente são primos, portanto, são povos que até as próprias línguas estão relacionadas. A gente olha para um Dinka e para um Nuer, é difícil distingui-los, porque são muito parecidos, até as marcas, porque eles têm tatuagens, portanto, as cariações são muito idênticas, e então eles começaram a combater-se, e só no dia 15 e 16, em Juba, foram mortos à volta de 600 Nueres. Infelizmente, eles tinham-se concentrado todos numa zona da cidade, uma pequena Little Nuer Town, e os Dinkas atacaram-nos porque tinham contas a ajustar. Em 1991, os Nuer atacaram a cidade de Bor, que fica à volta de 300 km de Juba, e mataram 2.000 Dinkas. Portanto, 22 anos ou 23 anos depois, faço o ajuste de contas. Claro que depois isto espalhou-se por todo o país, sobretudo há cidades onde há população mista de Dinka e Nuer, como Bor, e Bentiu e Malakal. Atualmente há à volta de 10.000 mortos nos confrontos. No mês de guerra? No mês de guerra. A última grande portanto, a lista de mortes foi há 3 dias em Malakal, quando um ferry, quando juntas pessoas se virou e morreram todos afogados. Eles estavam a fugir do novo ataque dos rebeldes contra a cidade de Malakal, que é a capital do estado de Unity, e o barco virou-se e morreram à volta de 200 pessoas no Nilo Branco. Isso foi o último. E depois, a nível de deslocados, há 413.000 deslocados no país e há 73.400 refugiados nos países vizinhos, sobretudo no Uganda, menos na Etiópia e também no Quênia. Padre José Vieira, nesta situação, qual é o papel das religiões, nomeadamente das religiões cristãs? Portanto, os dirigentes religiosos, a todos os níveis, quer dizer, a nível de igreja, como os católicos, os bispos católicos juntos, os bispos individuais, depois a nível do Conselho das Igrejas do Sudão do Sul, eles têm emitido uma série de documentos, reflexões, pedindo aos atores deste confronto que parem e que resolvam um problema político, que resolvam o problema dentro do partido e que parem de vez com a guerra, porque os cidadãos não têm culpa do que está a passar.
Infelizmente é costume no Sudão do Sul, quando há tensões entre líderes, resolve-se com a guerra. Aquele que ganha depois tem o direito de ir para o poder. E há também uma cultura de impunidade muito grande e normalmente os tribunais não funcionam. E então as pessoas pensam que podem, safar-se, entre aspas. As igrejas também estão a dar um apoio grande aos deslocados. Por exemplo, a informação que eu tenho, a uma certa altura, só no adro da Catedral Católica de Juba, em Cator, Santa Teresa, havia 6.000 pessoas. Quando estourou a guerra em Juba, as pessoas refugiaram-se ou nas Nações Unidas, na parte militar ou na parte civil das Nações Unidas, ou nos atos das igrejas. E as igrejas têm sido, portanto, têm trabalhado juntas para alimentarem as pessoas, para tentarem receber ajudas da comunidade internacional para criar espaços para estes deslocados para viver em melhores condições de higiene. Estamos numa semana que é de oração pela unidade dos cristãos. O ecumenismo, enfim, está um pouco em cima da mesa. É uma história concreta de diálogo entre igrejas cristãs que acontece no Sudão, nomeadamente nesta altura? Sim, porque a história da igreja no Sudão do Sul é uma história interessante. Portanto, a evangelização do Sudão do Sul começou com a partilha geográfica do país. Os católicos tinham uma área, os anglicanos tinham outra área e os americanos, os presbiterianos tinham outra área. Porque os ingleses tiveram uma mais experiência com as guerras entre cristãos no Uganda. E para evitar que, mais uma vez, portanto, esta fúria entre anglicanos e católicos, sobretudo, viesse ao de cima, eles dividiram o país em 3 partes e, portanto, cada confissão tinha a sua área e trabalhava lá. Depois, mais tarde, através de um acordo que eles chamam a Gentleman's Agreement, foi possível, quando havia uma comunidade católica numa zona anglicana, que os católicos mandassem um pastor, um padre, para tratar essa comunidade sem fazer proselitismo, e o mesmo para os anglicanos e também para os presbiterianos. A guerra veio e juntou as pessoas todas. É interessante ver como as igrejas se uniram, não católicos, anglicanos e depois toda, agora há mais de 60 igrejas protestantes só em Juba. Mas, portanto, sobretudo essas igrejas principais se reuniram para manter as pessoas unidas, através de encontros de oração, através de mensagens de encorajamento. E há um diálogo efetivo? Sim, um diálogo efetivo no terreno. Por exemplo, uma coisa interessante que havia. Juba tem 2 arcebispos. Tem o arcebispo católico, que é o primaz do Sudão do Sul, que é um comboniano, o Dom Paulino Luco do Loro, e depois tem um arcebispo anglicano, que agora é um Dinka, e é o primaz da Igreja Anglicana no Sudão e no Sudão do Sul. E eles tinham concordado, durante a Guerra Civil, nunca deixarem Juba sem um deles. Se um precisava ou de sair de Juba dentro do país, ou para sair para fora do país, comunicava ao outro, de maneira que eles combinavam as agendas para terem sempre um líder espiritual, porque eles sentiam-se como os pais espirituais do cristianismo no Sudão do Sul. E depois, as orações públicas que organizavam, os serviços de advocacia que mantiveram nas Nações Unidas, na União Europeia, dentro do Conselho Mundial das Igrejas, dentro dos organismos católicos e anglicanos, foi impressionante. A coisa que mais admirei é ver o respeito com que aqueles 2 senhores se tratavam. E também os muçulmanos, porque quando havia uma reunião, por exemplo, uma reunião do Parlamento, começa sempre com uma oração cristã e com uma oração muçulmana, sempre. Qualquer sessão de Parlamento. Qualquer sessão pública começa sempre com uma oração cristã, com uma oração muçulmana. E depois, os cristãos, uma vez é o arcebispo anglicano, ou um bispo anglicano, uma vez é um católico, outras vezes é um pentecostal, um evangélico, mas há uma rotação, mas há uma presença cristã muito forte e muito dinâmica no país. De facto, num ecumenismo efetivo e do cotidiano. O padre José Vieira, enfim, uma história de um país muito longa que, por certo, muitos outros acontecimentos mereceriam ser aqui relatados, infelizmente não temos tempo. Uma referência, já no final deste programa, à missão que agora é chamada a desempenhar, provincial dos missionários combonianos. Como é que encara esta responsabilidade e que projetos quer levar por diante? Para mim foi uma surpresa, porque normalmente, quando nós elegemos portanto, a eleição do provincial é uma experiência democrática, cada um vota, tem um boletim de voto, o voto é secreto, é enviado,
Normalmente, as listas de voto contêm os nomes dos confrades que vivem no país. E quando foram as eleições, portanto, que começaram em julho e foram até setembro, eu encontrava-me no Sudão do Sul. Quando recebi uma carta, portanto, uma mensagem a dizer, olha, que tiveste 2 votos na sondagem, mas não te retires. Mas porquê eu? Portanto, o meu projeto era, o meu trabalho com a Rede Católica de Rádios do Sudão do Sul terminava no fim de dezembro, e o projeto eu ia 3 anos para a Etiópia, onde eu vivi 8 anos, portanto, na minha primeira experiência de missão. Fiquei lá 3 anos e depois voltei para Portugal para retomar o trabalho nas revistas. E eu, quando vi aquilo, tomei 2 votos num universo de tanta gente, disse, estou seguro, disse ao provincial. Até parecia mal se eu me retirasse, com 2 votos. A surpresa veio quando eu estava cá de férias no verão e fizeram a primeira contagem dos votos, porque aquilo era uma sondagem, e eu passei em primeiro com 15 votos e o segundo, o meu colega de Santarém Vitinho, com 12. Eu fiquei, naquela noite nem dormi, porque tão foi atrapalhado, porque eu não contava, digamos, não era um cargo que me chamasse a atenção ou que me despertasse apetite, entre aspas. Eu tinha sido conselheiro provincial em Portugal uma vez. Quando me elegeram a segunda vez eu não aceitei, porque eu sei que já tinha feito a minha parte e pronto. E quando a gente agora? Agora, eu não tenho um projeto nenhum, porque eu faço parte do governo provincial com mais 4 confrades. Um irmão e 3 padres. Agora, o que eu acho importante para nós como comunianos em Portugal é reclamar de volta a alegria de sermos missionários aqui. A alegria era um bocadinho a imagem de marca dos nossos antepassados italianos que começaram a congregação em Portugal, nomeadamente em Viseu, Famalicão, Maia, depois vieram até Lisboa. E nós, talvez, estamos a ficar velhotes, estamos a doença, o cansaço do trabalho, estamos a perder um bocadinho dessa alegria de testemunhar que vale a pena sermos missionários, vale a pena continuar esta relação pessoal com Jesus, que depois se passa através de relações pessoais cá em Portugal, na dimensão missionária, e no mundo, através das experiências missionárias que vamos fazendo. Fica esse um projeto que sem dúvida nenhuma que é enorme para levar por diante nesse cargo de provincial dos missionários comunianos. Padre Xavier, muito obrigado e felicidades. Muito obrigado, para esta missão. O programa onde quisemos apresentar as prioridades do Padre Xavier para a dinamização dos projetos dos missionários comunianos em Portugal. Voltas-me ao fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.